porque a palavra de Deus é aquela que vai, com certeza, encher o nosso coração, aleluia, de esperança nessa noite, porque a palavra de Deus é a necessária esperança para o nosso coração. Amém, Jesus? Livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aleluia, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Agosto é o mês da salvação aqui da nossa igreja, amém? Nós estamos pregando sobre isso, nós estamos mostrando a todos o caminho da salvação, e é necessário que você entenda que Jesus está te estendendo as mãos nessa noite, para salvar a sua vida, amém? Ele quer salvar a minha, a sua, a nossa vida, e é importante que demos ouvido àquilo que o Senhor Jesus quer nos falar nessa noite, amém, Jesus? Livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a cuidar de porcos. Ele desejava encher-se o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Aleluia. E me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então se levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém, Jesus? Amém? Aplauda ao Senhor nesta noite, por esta palavra, por este momento maravilhoso na minha vida e na tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Podemos se assentar para a glória de Deus. Aleluia. Vamos entender um pouquinho para que possamos, entrar definitivamente nessa mensagem que vai falar forte ao teu coração. A parábola do filho pródigo, situada no livro de Lucas, é a obra-prima de Deus, uma verdadeira joia na coroa do Evangelho de Lucas. No entanto, eu vou citar aqui algo muito importante, que esse capítulo 15 é chamado do Evangelho dentro do Evangelho. Porque o capítulo
15 de Lucas fala somente de coisas que estavam perdidas, mas que foram encontradas pelo Senhor nosso Deus. Amém, Jesus? Isso é maravilhoso. O autor Lucas, um médico culto e viajante, companheiro de apóstolo Paulo, é notável por sua habilidade de trazer vida à história ricas e profundas sobre Jesus e suas parábolas. Sua narrativa detalha e cuidadosamente construída, captura com beleza a humanidade de Jesus, a complexidade da condição humana e a misericórdia inesgotável de Deus na vida do ser humano. Amém, Jesus? Então entenda esse contexto. Essa parábola, ela foi escrita para mostrar para você o quanto Jesus ama e para mostrar para o homem o quanto ele é amado por esse Deus maravilhoso. Entenda, a história, aleluia, se desenha em um momento em que Jesus, cercado por uma audiência diversificada, composta de fariseus, escribas, pecadores, decidem contar uma série de parábolas, incluindo a parábola do filho pródigo, para revelar a natureza do amor de Deus em sua alegria, quando os perdidos são encontrados. Aleluia! Deus, ele tem alegria em encontrar aqueles que estão perdidos. Amém, Jesus? Olha mais o que diz. Para dar um panorama do contexto do qual esse livro foi escrito, é importante destacarmos que estamos falando da Judéia no primeiro século, um período marcado pela ocupação romana e pelas tensões decorrentes entre os diversos grupos judaicos, entre eles os fariseus, saduceus e zelotes, além da influência dos helenistas, que ainda estavam presentes na região. Então, Jesus, ele trouxe essa parábola no meio de uma grande diversidade de pensamentos, no meio de uma grande, aleluia, disputa por autoridade, e Jesus estava ali, mostrando para todos aqueles homens que o poder da terra é inútil e que eles deveriam buscar o poder do céu, através do quê? Do arrependimento e da conversão de suas vidas. Aleluia. Diz mais, Lucas 15, conhecido como Evangelho dentro do Evangelho, é uma celebração do amor de Deus pelos pecadores e da alegria do céu quando um pecador se arrepende. Aleluia! Deus, ele traz a salvação a todos, mas você precisa querer, você precisa alvejar. Isso precisa estar em primeiro plano da tua vida, alcançar essa salvação que o Senhor Jesus está disponibilizando para cada um de nós. A parábola do filho pródigo, portanto, foi concebida e transmitida dentro desse contexto, sendo uma expressão clara da missão de Jesus em resgatar os perdidos e reconciliar a humanidade com Deus. Amém, Jesus? Quem entendeu até aqui, diga amém. Aplauda o Senhor nesta noite, porque tudo isso Jesus pensou. Ele pensou em você, ele pensou em mim, ele pensou em nós. Ele sabia que em alguma hora, em algum momento, o homem, a mulher, o ser humano precisaria da sua redenção. E Jesus então, aleluia, quando traz essa parábola deste filho, algo verídico que aconteceu, uma história que o Senhor traz para o nosso conhecimento. A palavra do Senhor diz que esse filho mais jovem, entenda, não era o primogênito, mas era o caçula, aquele que tinha menos direito na casa. Entenda, na lei, aleluia, quem tinha direito era o primogênito. Quem tinha direito à herança, que tinha direito à autoridade dentro de casa, que tinha direito de assumir a família, que tinha direito, aleluia, a tudo que a família havia construído, era o primogênito.
Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que esse filho mais jovem, ele vem até o seu pai e ele pede para o seu pai a parte da tua herança. Na tradição judaica, diz que quando um filho pede a herança do pai, ele mata o próprio pai. Naquele momento, o filho mais jovem, sem direção, aleluia, fora dos caminhos de Deus, buscando somente os desejos do teu coração, ele está fazendo um grande mal ao seu pai. Mas também, aleluia, cego espiritualmente, está fazendo um grande mal para a sua própria vida. Porque esse é o engano deste mundo. O diabo está aí seduzindo um monte de pessoas. O diabo está aí, aleluia, mostrando que o mundo é maravilhoso. E tem um monte de pessoa caindo na conversa do diabo. Mas, que leva somente essa pessoa, não é alegria, é euforia. E leva à sua própria destruição. Essa é a grande realidade. Mas esse jovem iludido, ele então pede a herança para o seu pai. O seu pai, ele concorda, ele reparte as terras, os bens, em duas partes, porque havia o primogênito, que ficou com uma parte, e ele entrega ao filho mais novo. A palavra do Senhor diz que depois do filho mais novo organizar tudo, botar a mão no dinheiro, arrumar suas coisas, ele parte para uma terra distante. E aqui eu tenho base bíblica para entender que ele parte para um outro país. Ele vai viver em um país com outros costumes. Ele vai viver em um país que é politeísta, que adora vários deuses. E ele ali, meu amado, vivendo de uma maneira irresponsável. Porque presta bem atenção, o verdadeiro cristão, uma das marcas, aleluia, fundamentais da vida de um verdadeiro cristão, é a responsabilidade que ele tem, aleluia, com os valores e deveres de uma vida diante de Deus. Essa é a grande realidade. Mas aquele jovem se esquece, ele se desvia da verdade. Ele vai buscar, aleluia, os seus próprios interesses. Ele quer viver as suas aventuras. Ele quer, aleluia, que a sua vida seja conduzida através das suas emoções, dos seus sentimentos, e não através da sua fé. E quando o homem, e quando a mulher, e quando a pessoa abandona os caminhos de Deus e volta para o mundo, e volta lá, aleluia, a fazer o que o mundo faz, aleluia, ele cai num abismo e a vida dele passa a ser uma grande escuridão. Porque quem está no mundo, aleluia, não pode ver a Cristo. Porque a Cristo só se vê quando abandonamos o mundo. Quem está entendendo, diga amém. Deus não está no mundo. Deus está, aleluia, acima deste mundo. E só tirando os olhos do mundo para poder enxergar Jesus Cristo no trono, assentado à direita do Pai, Todo-Poderoso na nossa vida. Amém, Jesus? Então diz a palavra do Senhor que ele junta tudo que ele tem e vai para uma terra distante. Ele vai para outro país e ele começa a viver o costume daquele país. Ele abandona os costumes que o pai ensinou. Ele abandona os costumes de Deus. Aleluia. Nem entanto que ele vive de uma maneira responsável, e você sabe que a irresponsabilidade diante de Deus vai trazer sérios prejuízos para a nossa vida, tanto material como espiritual. O homem, ele precisa estar em pleno equilíbrio para que as coisas comecem a acontecer na sua vida de uma maneira positiva. A partir do momento que há um desequilíbrio na vida do homem, começando pela vida espiritual, meu irmão, toda uma cadeia desmonta na vida do homem. Nada vai para frente, nada dá certo, tudo dá errado. Por quê? Porque sua vida espiritual não está convivente ou coincidente com as coisas de Deus na sua vida. Essa é a grande realidade. Então, meus amados, esse jovem, ele gasta todo o seu dinheiro. A Bíblia não diz com que ele gasta, mas o filho mais velho, ele vai dizer no final desse capítulo,
ele vai dizer que o irmão gastou com prostitutas, com aventuras à vida, com bebidas, enfim, ele curtiu a vida, no português claro falando, no português claro falando, ele viveu uma vida louca, curtiu a vida, usou droga, bebeu, se prostituiu, fez tudo o que o coração do homem gosta. Porque é assim, irmão, nós lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida. Nós temos que lutar contra o pecado, para que o pecado não tome posse no nosso coração. Mas entenda uma coisa que eu quero te dizer em nome de Jesus. Você precisa ter a palavra de Deus dentro do seu coração, para não pecar contra o Senhor. Porque se você conhece a palavra de Deus, quando o pecado se apresentar a você, você vai identificar de cara que isso é pecado e que Deus não gosta dessas coisas. O que você vai fazer? Você vai sair fora disso. Você vai abandonar isso. Então você precisa conhecer, não só, aleluia, ouvir falar de Jesus. Você precisa conhecer profundamente a palavra do Senhor, que diz quem é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E diz a palavra do Senhor que uma grande fome veio naquela terra. Porque é assim, irmãos, nós vivemos momentos bons, mas nós também vivemos momentos ruins. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempos de fartura, mas há tempos de escassez. Então o que nós precisamos ter? Equilíbrio. Nós precisamos ser o quê? Conscientes. Precisamos viver a palavra de Deus, que nos dá sabedoria, para administrarmos a nossa vida de uma maneira correta. Porque quando tem fartura, maravilha. Mas quando começa a ter escassez, precisamos viver daquilo que guardamos no momento de fartura. O maior exemplo na Bíblia, aleluia, de finanças, nós encontramos na onde? Na administração de José no Egito. Ele enfrentou 7 anos de fartura. Mas o sonho que Deus deu a ele disse que os 7 anos de fartura não ia nem se aproximar dos 7 anos de escassez. Tamanha era a fome que viria sobre a terra. O que fez então José, cheio do Espírito Santo? Ele então trabalhou, guardou em grandes celeiros, e diz a palavra do Senhor que em 7 anos o mundo inteiro passou fome, mas o Egito tinha para vender. O Egito tinha para se sustentar. Por quê? Porque havia um administrador que era servo de Deus, aleluia, e que foi instruído pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Olha, entenda nessa noite, você precisa do Espírito Santo para conduzir teu casamento, você precisa do Espírito Santo para ser um bom patrão, você precisa do Espírito Santo para ser um bom gestor, você precisa do Espírito Santo para ser, aleluia, uma boa pessoa na sociedade. Entenda, sem o Espírito Santo nós não chegamos a lugar nenhum. Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa coordenar a minha mente. Ele precisa controlar os meus passos. Ele precisa ditar o caminho que eu devo seguir. Só que, meu irmão, infelizmente, em pleno século 21, 2024, nós sabemos que as coisas não são assim. Muitas das vezes as pessoas são guiadas pelas mensagens do WhatsApp. São guiadas pelas mensagens do Facebook. Muitas pessoas estão até mesmo apavoradas, desesperadas, aleluia, porque tem visto notícias que estão na internet. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, a maior notícia, aleluia, que nós podemos administrar na nossa vida, se chama Palavra de Deus, aleluia, porque ela não mente, porque aqui não tem fake news, aleluia, aqui é a verdade de Cristo, para a minha vida e para a tua vida. Então, em vez de ficar perdendo tempo com as coisas desse mundo, aleluia, debruça sobre esse livro, coma ele, leia dia e noite, para que você seja um sábio na face da terra. Aleluia. Diz então que essa fome chegou, pegou todo mundo daquele país. Por que eu estou falando de país? Porque preste atenção no outro versículo. Diz assim:
Então ele foi, e só chegou um daqueles cidadãos, versículo 15, daquela terra, ao qual mandou para o seu campo cuidar de porcos. Entenda, em Israel não tinha cuidador de porcos, porque os porcos eram imundos aos olhos dos judeus. Então ele não estava no território de Israel, ele foi para outro país, que adorava vários deuses, né, politeístas, e lá eles sim criavam porco, que para eles era normal, mas para o judeu não. Agora entenda, se você não deu ouvido ao Espírito Santo, se você não obedecer à palavra de Deus, você vai obedecer o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque nós não temos meio termo. Não existe aquele assim, ó, não, eu não vou servir a Deus, mas nem o diabo. Isso não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você tem Deus por cabeça, ou você tem o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Não tem meio termo, isso não existe. Não existe o meio termo. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Todos os pensamentos que vêm na nossa mente, esses pensamentos não são órfãos, não vêm do nada. Esse pensamento não aparece do nada. Não existe isso. Ou esse pensamento tem como pai o diabo, ou esses pensamentos têm como pai Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso depende da forma que você se encontra na presença do Senhor. Então meio termo não existe. Eu não sirvo a Deus, mas também não sirvo o diabo. Não existe. Se você não serve a Deus, você já serve o sistema. Você já serve o diabo. Amém, Jesus? Então veja que esse rapaz, conhecedor da palavra de Deus, esse filho pródigo, e a palavra pródigo significa gastador, despojador. Olha só. Quer dizer, inconsequente, irresponsável. Esse jovem que foi criado dentro da doutrina de Deus, ele agora vai ser envergonhado pelo diabo. Por quê? Porque vão colocar ele para cuidar de porcos. O porco, até hoje para os judeus é algo imundo. Lá não se come, em Israel não se come porco. Se você chegar lá em Israel, pedir uma porção de torresmo, eles vão brigar com você, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Eles não comem. E o que o diabo fez esse rapaz fazer? Botou vergonha nele. Porque é assim, meu irmão. O diabo entra na pessoa, faz a pessoa cometer o ato, depois o diabo sai e aponta o erro dele. Tá vendo aí? Tá vendo que você não presta? Tá vendo aí, viu? Viu o que deu você procurar seu coração? Viu o que deu você querer, aleluia, buscar o que você queria? Tá aí, ó, tá vendo? Agora, ó, você não é nada, você não é ninguém, todo mundo vai te abandonar agora. Começa a apontar o teu erro. Especialista nisso. Especialista em apontar erro dos outros é o próprio diabo. E o que ele fez com esse rapaz? Lançou ele para cuidar de porcos. A palavra do Senhor diz que havia uma vagem, e essa vagem é da Mesopotâmia, que vinha como se fosse uma vagem de feijão. Quando madurava essa planta, ela ficava na cor marrom, e ela era adocicada. E eles usavam isso para cuidar dos porcos. A palavra de Deus diz que esse homem, em extrema vergonha, porque o diabo havia colocado ele nessa situação, ele desejou encher a sua barriga daquele alimento, daquela vagem que o porco estava comendo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes o diabo, ele humilha a pessoa, colocando a pessoa debaixo da sua servidão. Entenda, meu irmão, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele nunca quis o seu bem. E a vontade do diabo é pegar a sua alma e levar para o inferno. Essa é a vontade do diabo, te levar para o inferno. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite, nesse domingo da salvação, para mostrar um caminho de vida e vida com abundância, para que você se achegue até a Ele, e Ele possa te defender, e Ele possa lutar contra este mal que se levantou contra a tua vida, e mudar a sua história, porque Jesus Cristo, aleluia, é o Senhor de todas as coisas.
Então entenda isso. Então diz a palavra do Senhor que naquele momento ele caiu em si. Naquele momento a sua consciência abriu, os seus olhos abriram, e ele pôde entender o tamanho do erro que ele cometeu. Quem está entendendo, diga amém. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. O homem pode errar, aleluia. O homem não pode permanecer no erro. Quem está entendendo, diga amém. Davi era o homem cujo coração de Deus. A Bíblia diz no Salmo 89 que Deus achou Davi. Se Deus achou Davi é porque ele estava procurando. E se ele estava procurando, porque não era uma coisa fácil de se achar. Mas ele achou Davi. Aleluia. Homem conforme o meu coração. Mas até Davi pecou. Até Davi errou. Ele premeditou a morte de um guerreiro. Ele ficou com a mulher dele, engravidou a mulher dele. Esse filho não nasceu, quer dizer, nasceu, mas morreu. Aleluia. Deus não permitiu que esse filho viesse à vida e continuasse vivendo. Mas diz a palavra do Senhor que Davi se arrependeu. E o arrependimento de Davi foi tão genuíno, tão profundo e tão verdadeiro, que no mesmo momento Natã entrou pela sala do trono e disse: Deus perdoou você do seu pecado. Amém? Agora entenda, a última mulher de Davi foi Betseba. Nunca mais Davi cometeu o mesmo erro. E essa é a conversão genuína. Esse é o pedido de perdão genuíno. É quando a pessoa erra, reconhece o erro, pede perdão para Deus, mas nunca mais volta a fazer. Aí você alcança o perdão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele caiu em si. Ele viu o tamanho da besteira que ele fez. E é assim, aleluia, com o ser humano. Muitas vezes o ser humano, ele é levado pelas suas emoções. Muitas vezes o ser humano é levado por pessoas que estão falando. Olha a importância de estarmos focados em Jesus. Os nossos olhos precisam estar diretamente no Senhor Jesus. Porque senão, meu irmão, caímos no risco de errar. E olha o que ele diz. Estão caindo em si, versículo 17. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. É a realidade. Porque uma vez fora da presença de Deus, vai passar necessidade. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes as coisas podem estar difíceis para você hoje. Às vezes as coisas não podem estar tão fáceis para você. Às vezes as coisas estão trabalhosas na tua vida. Mas Deus está te mantendo, Deus está cuidando, não está faltando. E no momento que você precisa, Ele abre as portas e faz acontecer na tua vida. Mas distante do Senhor, não tem provisão na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Não adianta, Deus é o provedor na nossa vida. E ele tinha deixado o provedor. Ele começou a padecer. E caiu a ficha, ele entendeu. Falou, meu Deus, até na casa do meu pai lá, o menor do funcionário dele tem abundância de pão na casa dele, não passa fome. E eu estou aqui passando fome. Por quê? Porque ele deixou Deus. Ele abandonou o Senhor. Entenda, Deus não te abandona. Mas o homem abandona Deus. Infelizmente. Amém, Jesus? E aí o que ele disse? Olha o que ele diz no coração dele. Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. O que ele diz? Eu pequei contra Deus primeiro, meu pai. Abandonando as crenças, abandonando o costume, abandonando a palavra, saindo da igreja, indo para o mundo, fazer coisas que o Senhor não gosta. E depois peço perdão ao meu pai. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está falando de perdão, de conserto. Aleluia, de reconhecimento do erro. Porque o grande desafio do homem é ele falar assim, ó, poxa, eu errei. Esse é o grande desafio do homem, por causa do orgulho. O orgulho é algo que o diabo traz na manga. O orgulho. São poucas pessoas, ou
Vou refazer minha frase aqui. Somente os convertidos de coração reconhecem o erro e pedem perdão. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Somente os convertidos de coração. Então, esse rapaz, ele colocou no teu coração um conserto com Deus e um conserto com seu Pai. Amém, Jesus? Entenda, sem conserto não há vitória. Sem renúncia, não tem como você alcançar as coisas de Deus na sua vida. Não adianta você querer servir a Deus, mas querer ainda viver como o mundo vive. Não adianta. Você está correndo um sério risco de perder a sua salvação. Entenda isso em nome de Jesus. Então, aquele rapaz, depois que disse isso, aleluia, e disse mais: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantou-se. Olha que coisa linda. Ele estava prostrado, caído, no fundo do poço. Estava sendo pisado por Satanás, humilhado na sua vida. Ninguém dava nada para ele. Ninguém estendia suas mãos. Então, meu irmão, o que ele fez? Ele se levantou. Ele tirou forças do seu interior. Ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou da palavra de Deus. Ele tomou uma postura na tua vida, uma posição na tua história. E ele se levantou. Para quê? Olha o que a palavra diz. Se levantou-se e foi para o seu pai. Atitude. Amém? A fé, ela precisa ser materializada. Fé sem obras é morta em si mesma. Não adianta você ter fé. Paulo disse isto. Se você tem fé, então mostre-me a sua fé. Porque eu mostrarei para você a minha fé através das minhas obras. Aleluia. O que significa isso? Que Paulo materializou a fé que ele tinha em Cristo Jesus através das suas atitudes. Ele, com esse discurso, ele não mudou nada na sua vida. Foram palavras lançadas no ar, mas quando ele se levantou, essa palavra trocou o trono de Deus para mudar a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é perdoador, Jesus está estendendo as mãos para você. Aleluia. E ele se levantou e foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Não sei a que distância. Eu não sei se ele estava lá na entrada de Guará e o pai lá no São Dimas, não sei. Aqui no Parque do Sol, não sei. Mas a palavra diz que quando ainda estava distante, aleluia, diz a palavra do Senhor, aleluia, quando ainda estava longe, viu o seu pai. Entenda, o pai sabia o dia que ele ia voltar? Não. O pai tinha marcado um encontro com ele na volta? Não. O pai soube para onde ele foi? Não. O pai tinha notícia dele? Não. Mas havia esperança no coração do pai que um dia ele ia voltar. Quem está entendendo, diga amém. A esperança em Deus nessa noite, que você entenda a sua palavra e converta o teu coração a Ele. É isso que o Senhor está falando com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. E o pai se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão não é dó. Íntima compaixão é você ter a alegria de promover a vida novamente a uma pessoa que perdeu, aleluia, a alegria de viver. Quem está entendendo, diga amém. Há muitas pessoas aí fora que não tem nem brilho mais no olho. Há muitas pessoas aí fora que os seus pensamentos é tirar a sua própria vida. Não aguenta mais a vida que está vivendo. Não aguenta mais o processo que está vivendo. Muitas pessoas estão abandonando tudo e todos por causa do processo que está vivendo.
Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você entrou aqui desse jeito, existe um Deus do céu que já olhou para você nessa noite, que olhou para aquele filho, aleluia, pródigo, e que hoje está te estendendo as mãos dizendo: vem comigo, porque eu tenho um caminho novo para a sua vida. Essa é a grande realidade. Então diz aqui a Bíblia, que o pai correu, aleluia, e correu, e o abraçou, e o beijou. Abraço e beijo, coisas que só tem quem tem amor no coração. Quem está dizendo, diga amém. O prazer de abraçar, o prazer de cumprimentar, o amor, aleluia, tem que estar em primeiro plano naquela vida, senão você vira um cetro. Para você qualquer um é qualquer um, para você homem nenhum, mulher não tem valor. Quem está entendendo, diga amém. É o que estão tentando fazer aí fora. Pessoas, aleluia, sem sentimentos, pessoas sem amor, estão crescendo, as crianças estão crescendo assim. Entenda, há muitas crianças que não dão mais bênção para o pai, não pedem mais a bênção para o pai nem para a mãe. Tem muitas crianças que estão aprendendo na escola a chamar pai de cara, de chamar a mãe, aleluia, de outro adjetivo sem ser mãe. Isso é, aleluia, a desconstrução de um caráter, aleluia, greco-romano, aleluia, judaico, na nossa, aleluia, sociedade. Porque nós somos um país de 80% de cristão. E nós temos que viver profundamente, aleluia, o cristianismo na nossa vida. Então os valores que estão, aleluia, na vida cristã, nós não podemos negociar em nenhum momento da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque são costumes, são valores que vêm do alto, do céu, da Bíblia para as nossas vidas. E precisamos manter isso vivo dentro da nossa casa. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que ele se levantou, ele foi. O pai viu ele de longe, correu, abraçou, beijou. Aleluia. E o filho, aquilo que o filho propôs no seu coração, ele falou para o seu pai. Porque tem muita gente que propõe fazer alguma coisa diante de Deus, mas quando chega o momento de fazer, ele desiste. É assim. Tem gente que propõe, não, eu vou lá, vou ajudar aquela obra, vou fazer isso, fazer aquilo, desiste. Não, eu vou lá na casa daquela pessoa, você der a mão para ela, fazer, desiste. Por quê? Porque as dificuldades. Sabe, irmão, quando nós começamos a medir as dificuldades, nós perdemos o interesse por aquilo que estamos fazendo. Não meça dificuldades, não meça esforços, porque quando começamos a medir esforços, é porque aquilo não tem mais valor para você. Não meça esforços. O nosso Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele derramou seu sangue. Ele não mediu esforços para que você estivesse aqui hoje, ó, caminhando para a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Ele não mediu esforço, ele não poupou sua própria vida para te proporcionar um caminho para que você alcançasse a salvação na tua vida. Então, por que hoje muitos estão medindo esforços? Porque muitos hoje estão colocando obstáculos? Porque muitos hoje estão dando desculpa para não servir a Deus? Entenda isso, por favor. É um contrapeso muito grande. Isso uma hora vai dar errado na sua vida. Isso vai pesar negativamente contra você. Entenda. Jesus Cristo, Ele precisa ser Senhor da tua vida. Ele não pode ser teu auxiliar. Ele não pode ser somente o teu socorro em momentos difíceis. Ele precisa ser Senhor da tua vida. E quando Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, Ele está no topo da nossa vida. Ele é a nossa prioridade. Ele tem a prioridade, o primeiro lugar. Essa é a grande realidade. E aí o que ele propôs no coração, ele disse, olha ele repetindo, ó, aleluia. O filho disse, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: traz depressa, aleluia, traz depressa, aleluia, a roupa e vista-o, aleluia. Vestes distintas, diz no original. Sabe o que é isso? Te diferenciar do resto do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus Cristo, Ele veste, aleluia, de graça aquele que se arrepende dos seus pecados. Ele diferencia você do resto do mundo, porque você começa a ter uma característica diferente. Vão olhar para você e vão dizer: poxa, mas tem brilho, aleluia, tem alegria, tem paz, porque há o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. E aí diz mais, aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele colocou um anel no seu dedo. Anel significa autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que se arrepende, o Senhor dá autoridade. Aleluia. Autoridade reconhecida por Deus. Não é reconhecida pelo homem, não. Porque há muitas pessoas aí fora que são usadas pelas mãos de Deus, mas são, aleluia, abandonadas pela sociedade. Mas o importante é ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Deus tem que saber quem que você é. Os homens não precisam saber. Porque para onde você vai, meu irmão, aleluia, você não vai precisar mais dos homens. Você vai precisar somente de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E Ele coloca, aleluia, sandálias nos seus pés. Aleluia. E as sandálias, aleluia, nos pés significa: você é meu filho. Amém? Entenda, existe uma grande diferença de você ser um ser humano do que você ser filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Filho de Deus, aleluia, só pode chegar a esse patamar aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Caso contrário, os demais são toda criatura. Aí você olha pessoas na rua conversando, você vê o papo na sociedade: ah, eu sou filho de Deus. Filho de Deus se drogando? Filho de Deus em bar bebendo? Filho de Deus roubando? Filho de Deus tirando a vida de outras pessoas? Negativo. Só é filho de Deus quem se converte a Jesus Cristo. Só é filho de Deus quem muda a sua vida. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Quem está entendendo, diga amém. A palavra do Senhor diz, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novo, novo. Não é o velho, é novo. Então, para com essa falácia, com essa narrativa do diabo, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Mentira. Filho de Deus é aquele que obedece à palavra do Senhor. Filho de Deus é aquele que reconheceu Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Essa é a grande realidade. Ah, mas eu sirvo fulano de tal. Aleluia. Eu tenho, aleluia, como provedor na minha vida fulano de tal. Então você não é filho de Deus. Você é filho dessa pessoa aí. Infelizmente, nós temos que entender a palavra do Senhor, felizmente. Amém, Jesus? Então ele disse tudo ao seu pai, mas o seu pai, no primeiro momento, colocou veste nova, colocou um anel no seu dedo, colocou a sandália de filho, e ele voltou a ter honra dentro daquela casa. Eu quero que você entenda nessa noite. Eu não sei quanto tempo você viveu longe. Eu não sei quanto tempo e nem por que você foi viver longe. Mas eu quero te dizer que Deus trouxe você aqui nessa noite para fazer uma grande obra na tua vida. Para te resgatar dessa escuridão que você está vivendo hoje. Para trazer salvação à sua vida. Aí diz a palavra do Senhor que o pai, aleluia, disse: trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe o que é isso, irmão?
é festa na terra e festa nos céus. Aleluia, porque a festa nos céus, quando um pecador se arrepende do seu pecado, a festa dos céus. O céu se alegra, Jesus se alegra, o Pai se alegra, o Espírito Santo se alegra. Quando você, aleluia, que entrou aqui nessa noite, reconhece que é só Jesus na tua vida, e você, aleluia, abre mão da tua vida para aceitar Jesus como Salvador da tua história. Jesus quer salvar você. Há muitas pessoas indo para o inferno, infelizmente. O inferno não foi feito para ser humano, mas o ser humano procurou o inferno através do seu pecado. Mas esse não é o prazer de Deus. Deus quer que todos se convertam e venham futuramente receber a salvação em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, presta atenção nisso. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe, aleluia, o que era aquilo? E ele disse, veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro gordo, porque recebeu, aleluia, são e salvo. Aquele homem tinha dito ao filho mais velho, olha, seu pai está tão alegre, está tão feliz, porque o seu pai não tinha notícia do seu irmão para ele estava morto, mas ele encontrou seu irmão, e ele veio sã e salvo, e seu pai está dando uma festa, se alegrando por causa disso. Mas entenda, nem todo mundo vai se alegrar da tua vitória. Nem todo mundo vai ter a percepção de salvação como você tem. Muitas das vezes nós amamos as pessoas, nós abraçamos, ajudamos, carregamos no colo, nós levantamos aquele que está caído, nós perdemos tempo, nosso próprio tempo para ajudar aquelas pessoas, aleluia, com o seu tempo. Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que estão dizendo, você é bobo, você é palhaço, você está perdendo tempo. Não. Jesus Cristo faria o mesmo, eu tenho que fazer o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Porque o meu galardão não está aqui nessa terra. A minha vitória não está aqui nessa terra. Aleluia, o meu prêmio, a minha conquista não está aqui nessa terra. Quem pensa pequeno, pensa somente nessa terra. Quem pensa grande, pensa no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Então seu pai foi e insistiu que ele entrasse. E ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer a tua ordem. Em outra tradução diz, te servi todos esses anos como escravo, e nunca te desobedeci uma ordem do Senhor. Olha só a profundidade. Aleluia. E nunca me deste um cabrito. Cabrito é a versão, aleluia, mais magra, mais pequena, vamos dizer assim, aleluia, de um cordeiro. Amém? Nunca me deu um cabrito. Ele diz aqui, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo? Ele falou prostitutas. Baixou o nível aqui, irmão. Você está vendo? Que vai ter pessoas que não vão querer aceitar você de volta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ordenando Deus, quem impedirá? Amém, Jesus? Ordenando Deus, quem impedirá na tua vida? Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor. Aleluia. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas.
Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Aleluia! Deus trouxe a salvação para aquela casa, para aquele jovem, para aquele filho. Aleluia! Porque Deus, aleluia, aceita o perdão daquele que se arrepende de coração. Quem está entendendo, diga amém. Faça um caminho novo para você nessa noite. Não viva de escória, não viva de passado, não viva de negação, não viva, aleluia, aleluia, de coisas que tiraram o seu ânimo no passado. Não, viva aquilo que Jesus está te dando, uma vida nova a partir de hoje. Aleluia, abre o teu coração, aceita Jesus Cristo a tua vida e seja salvo nessa noite para a glória do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Só Jesus pode proporcionar isso. Só Jesus pode mudar a sua vida, a sua história. Só depende de você. Fique de pé nessa noite. A mão sobre o teu coração.